A suinocultura já passou por momentos extremos de dificuldades, mas foi com este manifesto criado em Santa Catarina em 2012 que o país passou a observar melhor a importância deste setor para a economia. Pouco tempo depois, em Brasília, centenas de suinocultores catarinenses e brasileiros se encontraram para pedir a atenção do governo para o fechamento de granjas, demissão de funcionários e, por fim, o reflexo negativo na produção de proteína animal. E entre as ações defendidas pelos representantes do Congresso Nacional naquele dia, foi a política de preços mínimos para a suinocultura, ou seja, estabelecer uma base mínima, impedindo que suínos sejam ofertados por preços inferiores ao ideal. Há 50 anos vinha se buscando isso para que tivesse um preço mínimo na suinocultura e tínhamos a grande esperança que nós teríamos coroado em 2013 isso. Passou pelo Congresso, passou pelo Senado, mas infelizmente a nossa presidente não acordou com isso e acabou vetando então para que a suinocultura tivesse um preço mínimo, dizendo que é um ato infralegal, ou seja, que pode ser feito através de decreto. No ano de 2012 houve esse decreto de preço mínimo a 2,30, mas com um prazo para que isso ocorresse. E quando ocorreu, já o preço estava a 2,40, não houve a necessidade de estabelecer o preço mínimo. Mas eu vejo que é um problema sempre muito grave quando há uma crise, porque a política ela demora muito para acontecer. E sempre que a política resolve fazer alguma coisa, o mercado já reagiu antes e acaba fazendo com que o setor não precise mais do governo. O veto da presidente da República, Dilma Rousseff, sobre o projeto de lei de autoria do senador Waldir Raupp, do PMDB de Roraima, na última sexta-feira, desagradou os suinocultores catarinenses. Segundo eles, promover a produção de alimentos sem garantia de preços para pagar pelo menos os custos de produção é uma maneira do governo demonstrar desrespeito com o agronegócio. Se nós tivermos o preço mínimo, principalmente nas épocas de crise, nós vamos conseguir se manter. E não estaremos patrocinando a Fome Zero como fizemos há 2 anos atrás. Não existe meios de trabalhar no prejuízo como nós trabalhamos 2, 3 anos seguidos. Só nós que tínhamos isso na veia, no sangue para conseguir fazer. Nós tínhamos uma família para alimentar, os funcionários. A política de preços mínimos é uma luta abraçada pela suinocultura brasileira. O setor gera mais de 1 milhão de empregos em todo o país. São mais de 40 mil produtores de suínos no Brasil e Santa Catarina concentra o maior número, bem como a maior produção, cerca de 8 mil, número que reduziu após a crise e que serviria como referência para que a política de preços mínimos fosse aprovada. Nos dias de hoje é muito importante, né? Porque no passado a gente sofreu muito com o preço baixo do suíno, né? E a gente tem que ter um preço que estabeleça o mercado, né? Para a gente ter um projeto de futuro, né? Que lá na frente ele proteja e dê uma segurança para nós hoje no presente, né? Trabalhar e fazer uma suinocultura melhor, né? Com essa decisão do governo de não aceitar um preço mínimo para a nossa atividade, nós, suinocultores, temos que ter a consciência que nós temos que ter um controle de produção, não aumentar a produção além daquilo que o mercado está tendo a necessidade de compra. Ou seja, pararmos de investirmos em novos aumentos de plantéis, porque só assim nós teremos então um preço mínimo garantido, que é o preço mínimo pela falta do produto no mercado. De acordo com as entidades do setor, todo o país está mobilizado para reverter a decisão da presidente.